Boa noite, começando mais uma live, hoje 21 horas, live de terça-feira. Vamos falar um pouquinho sobre problemas e preocupações, como transformar as nossas preocupações em problemas. Muita gente hoje em dia com preocupações e não consegue nem dormir, se concentrar, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito feliz aí com a audiência de vocês, com a participação de vocês. Vamos entrando, fiquem à vontade. Hoje vou anunciar uma novidade bem legal que a gente vai dar início. Vamos começar nossa live de terça-feira. Vamos lá, pessoal chegando, que legal, Ronange, Delba. Aida, muito legal. Pessoal chegando, boa noite. Começando uma live de terça-feira com um clima mais ameno, né? A gente já passou tanto frio. Hoje parece que não está tão frio assim, pelo menos aqui onde eu estou, na Baixada Santista, parece que está um pouquinho melhor. Eu sei que tem regiões aí de São Paulo capital, interior de São Paulo, que o frio continua bem forte, né? Então, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão que faz muitas pessoas não dormirem, né? Um dos principais motivos hoje em dia da insônia, que é a preocupação, né? É a mente super amaldiçoada, vamos dizer assim, né? Super atormentada com as preocupações, né? E por que que a gente fica tão preocupado, né? Por que que as preocupações estão sempre presentes no nosso dia a dia? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e aí vocês podem participar, fiquem à vontade. Se por acaso vocês não seguem o canal, fiquem à vontade, me sigam aí no Instagram. Olha só, a Ronald estava lembrando, lá em Indaiatuba estava 6 graus, aqui estava 19, aqui estava frio também, mas lá ela pegou 6 graus, estava bem frio, né? E por falar em Ronange, a Ronange está aqui no Aquece, porque a novidade que eu vou contar para vocês, depois eu repito lá no final para quem chegar depois, é que nós vamos fazer agora lives de segunda a quinta-feira, a partir de agora. E aí começa amanhã, né? Hoje a gente tem a live de terça, toda terça-feira a gente vinha fazendo live, e agora a gente vai fazer as lives também segunda, terça, quarta e quinta. A gente só não vai fazer sexta, sábado e domingo porque a galera da família agradece, né? Afinal, as pessoas também precisam curtir um pouquinho, né? E eu também curti um pouquinho com as pessoas, e aí a gente vai fazer uma divisão. E também vamos fazer num horário um pouquinho mais tarde. A gente vai fazer às 22 horas, das 10 às 11. Por quê? Porque quando no final do ano a gente começou a fazer meditações para as pessoas ajudarem um pouquinho as pessoas que estavam com insônia, eu e o Roberto Debs, que a gente fez às 11 da noite. E foi um horário bem bacana, claro, era mais tarde, a gente também estava com a intenção de fazer as pessoas dormirem, né, ajudar ali na insônia. Muitas pessoas comentaram que foi útil, que foi importante aquele momento, foi em dezembro a gente fez isso, a gente ficou um mês fazendo essas lives, e agora eu vou fazer essas lives também diariamente, só que com uma novidade, né? Claro. Então, além do horário, que vai ser 10 da noite, todo dia vai ter um convidado, uma convidada especial, super importante. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente vai falar sobre N assuntos, né, ligados ao desenvolvimento humano, neurociência, comportamento, e aí a gente já está aí com uma gama, né, um time de convidados para lá de especial até o final do mês. Então, para vocês terem uma ideia, amanhã a gente vai falar sobre os sentidos, né, a importância dos sentidos, de ativar os sentidos e tal, e quem vai estar presente é essa moça que está aí nos comentários também, que sempre participa das lives e que é nossa diretora de relacionamento de marca pessoal, a Ronange Carvalho, que é terapeuta, consteladora e um monte de outras coisas, é a mãezona de um monte de gente, todo mundo que faz marca, faz treinamentos, vira fã da Ronange,
e amanhã a Ronange vai estar com a câmera ligada, preparadíssima. Ela ficou sem voz quando eu convidei, mas agora a voz já voltou, ela já está começando a voltar ao normal, né? Porque é uma responsabilidade muito grande abrir, mas não poderia ser outra pessoa, né? Então a Ronange amanhã abre. Aí amanhã, quarta-feira, 10 da noite, então, a live do Ari com a Ronange Carvalho. Na quinta-feira vai ser a Rosana Nunes, que é a autora do livro É Só Gratidão, que é incrível também, uma pessoa maravilhosa, né? Tem uma vida maravilhosa, tem um monte de histórias para contar. A gente vai conversar sobre várias coisas, não só obviamente do livro, né, que ela é incrível, ela escreveu é demais, mas também sobre toda a jornada, falar um pouquinho sobre a importância da gratidão para os nossos dias, né, de hoje. Eu gosto muito de falar de gratidão porque eu estudei muito, né, e sou um fã da psicologia positiva, e na psicologia positiva a gente coloca aí uma hierarquia, eu já falei em algumas lives anteriores, a questão do amor, do perdão e da gratidão. E aí a Rosana vai na quinta-feira falar sobre esse assunto. Então amanhã a Ronange, quinta-feira a Rosana. Aí na semana que vem, eu já vou adiantar a agenda para vocês já anotarem aí, né? Depois a gente vai divulgar aquela na timeline sempre às 22 horas. Não chegue às 9, porque senão vocês vão tomar canseira. Às 10 da noite a partir de agora. Na segunda-feira, adivinha quem vai ser? Flávio Maneira, o apresentador do Pessoas de Valor Comigo, neurocientista, especialista, executivo da área de saúde, tá? Um cara incrível, um grande amigo, né, também, e ele vai falar um pouquinho, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa coisa da neurociência, da comunicação, da qualidade de vida, que também é muito interessante. Na terça, Alexandre Quartzo, né, especialista em ortomolecular, também já participou do Pessoas de Valor, toda hora tá na televisão, dando entrevista, tá uma pessoa super reconhecida, professor do curso da terceira idade, professor universitário, e vai falar também pra gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da qualidade de vida, da ortomolecular, e também sobre o pensamento crítico, né? Porque eu e o Alexandre, a gente tem essa coisa de sempre criticar um pouco o sistema, falar um pouquinho sobre esse pensamento crítico, que é uma das competências do século XXI. Na quarta-feira, minha convidada carioca, né, Speaker TED lá, tipo, pessoa incrível, ela foi uma das palestrantes comigo lá em Salvador, e aí eu aproveitei, né, a oportunidade, como vocês sabem, eu entrevistei algumas pessoas lá em Salvador, e a Priscila Caminha, na quarta-feira, vai estar com a gente, a Priscila, que é sensacional, né, uma oradora incrível, e para falar de um assunto que eu e ela, a gente tem muita afinidade sobre esse assunto, que é propósito, a importância de ter um propósito para a gente poder ter mais felicidade, para a gente ter mais, desculpe, qualidade de vida. Então, quarta-feira, a Priscila caminha. E na quinta-feira, o convidado vem do Japão, é a Leslie Nunes, que está em Tóquio, está fazendo lá o doutorado dele em felicidade na Universidade de Tóquio, que é um cara, tem a Universidade da Paz lá em Tóquio, e ele cursa lá, é um cara incrível, um palestrante também, sensacional, e ele vai estar ao vivo, direto de Tóquio, né? A gente até brincou, porque pra gente aqui é 10 horas da noite, lá é 10 horas da manhã de sexta-feira, então a gente vai falar sobre felicidade. Então, olha só, amanhã Ronange, quinta-feira, Rosana, do livro Gratidão. Segunda-feira, Flávio Maneira. Terça, Alexandre Quartzo. Quarta, Priscila Caminha. E quinta, Aless do Japão, direto aqui, para fazer essas lives comigo. Claro, porque eu, de verdade, para fazer a lives todo dia sozinho, eu não tenho muito fôlego, não. Preciso de alguns amigos de peso para poder segurar essa onda e a gente falar de assuntos incríveis. Tudo isso para fazer uma jornada de desenvolvimento humano. Eu acho que a partir disso, né, a gente fazendo essas lives diárias, de segunda a quinta, a gente consegue trabalhar um pouquinho o nosso propósito também, a nossa missão, que é levar conhecimento para vocês, tá bom? Então, fica aí dado o recado, a partir de amanhã, às 10 da noite, novo horário das lives do Ari, e agora não é mais só live de terça, agora é live do Ari mesmo, porque vai ser de segunda a quinta, tá bom? Aí sexta, sábado, domingo a gente descansa, que é o período para a família, para a gente também poder curtir um pouquinho, e vocês também curtirem, né, outras pessoas, e sempre lembrando que essas lives vão estar gravadas aí no Instagram, tal, então depois no canal do YouTube. Se por acaso você ainda não segue, por favor,
segue lá o canal do YouTube, né, do Prof. Ari Brito, né, como aqui no Instagram também, Ari Brito. Então fica aí essa dica dessas lives incríveis que a gente vai fazer uma sequência aí de grandes temas e grandes convidados com vocês, tá bom? Então, bora lá falar um pouquinho sobre as preocupações, né? Então, a gente tem uma força, né? Uma característica que é uma força do nosso cérebro, que a gente tem uma capacidade que a gente fala que é intelectual, né? Então, assim, o que é a intelectualidade? Né? A capacidade que a gente tem de pensar sobre as coisas. Essa característica humana, né, que tem a ver com o mental, é muito incrível porque a gente consegue, por exemplo, características humanas, ter a criatividade, né? O pensamento, por a gente pensar, a gente consegue ter criatividade, mas a gente também consegue trazer junto com essa criatividade, junto com a imaginação, a gente traz coisas negativas também, porque às vezes quando eu estou focado no positivo, eu fico pensando, poxa, que legal, vão ter coisas interessantes para fazer, aí eu crio soluções. Eu sempre digo que qualquer problema que a gente tem, a gente consegue resolver justamente por causa dessa criatividade, justamente por causa dessa capacidade que o nosso cérebro tem de pensar, né? E esse pensamento tem a ver com alguns aspectos. Um primeiro é cognitivo, é a gente perceber as coisas que acontecem com a gente. Por isso que amanhã eu e a Ronange a gente vai falar sobre os sentidos. Porque se eu não perceber direito, se eu não enxergar direito o que está acontecendo ao meu redor, muito provavelmente eu vou interpretar errado as coisas que acontecem comigo. Então, claro que essa questão do cognitivo, do pensar o que está acontecendo comigo é importante. Tanto é que eu falo sempre para as pessoas assim, qual é o significado que você dá para as coisas que acontecem com você? E particularmente, o significado que você dá para cada uma das situações que acontecem com você, elas diretamente refletem em quem você é. Então, se eu, por exemplo, passo por determinadas situações e penso, poxa, eu estou aprendendo com essas situações, eu estou naquele momento criando uma resiliência, eu estou criando uma capacidade de superação, e aí eu vou levantar, né, vou evoluir, né, enquanto pensamento, enquanto ser humano. Então esse é um ponto importante. Mas veja que eu perceber o que está acontecendo comigo e o significado que eu dou para acontecer comigo tem muito a ver com eu estar atento efetivamente aos meus sentidos para poder ver o que está realmente acontecendo, ouvir o que realmente está sendo falado e não ficar ouvindo fofoca e nem vendo coisas que não estão acontecendo, vendo fantasmas, por exemplo, que é uma expressão que a gente usa muito. Então, os sentidos, eles acabam tendo esse primeiro passo, esse primeiro momento, que é o impacto, né? É o estímulo que você tem para poder pensar a partir daí. Então, assim, o pensamento, ele está muito relacionado ao ambiente onde a gente vive e as coisas que estão acontecendo com a gente naquele momento. Quando a gente está bem, e aí a gente percebe as coisas como realmente teriam que ser, por exemplo, pensar lá em Vygotsky, que fala, né, do equilíbrio, né? Se a gente está em equilíbrio com o meio ambiente, então a gente não vai colocar um drama em cima disso, a gente não vai colocar um excesso do que a gente está vendo. A gente simplesmente fala, olha, eu estou aqui vendo uma live, estou assistindo o que ele está falando, estou ouvindo, vendo, tá tudo certo, né? Ele não está falando para mim, nem dando uma indireta, nem nada, ele está falando para a audiência dele, ponto. Quando eu não estou muito bem emocionalmente, que aí é essa coisa do desequilíbrio que o Vygotsky coloca, aí o que acontece? Eu vou ouvir uma fala e alguém vai falar assim, poxa, isso aí que você está falando é para mim, está caindo como uma luva, você deve me conhecer. Então a coisa que mais acontece nas imersões é isso, as pessoas falando que eu estou falando algo que tá batendo no calcanhar delas ou até, né, no pescoço já, né, tá afogando ali, porque elas ficam com a sensação de que aquilo que eu tô falando é para elas, porque elas estão se identificando com aquilo, veja, então elas estão ouvindo algo que todo mundo ali tá ouvindo, caso aqui da live, tá todo mundo ouvindo o que eu tô falando, só que algumas pessoas vão interpretar diferente porque aquela pessoa tá dando um significado diferente do que a outra tá dando. Veja que tudo isso que eu estou falando é a força do pensamento. Então, o pensar tem a ver com essa questão. Muitas vezes a gente liga o pensamento com a racionalidade, né? Ah, pensamento, né? Razão e emoção. E não necessariamente, né? Não é nessa vertente. Quando a gente está falando de área superior, a gente, por exemplo, está dando sentido, dando significado, inclusive para as nossas próprias emoções. Por exemplo, eu senti um certo medo, e aí
eu fico pensando, o que é esse medo? O que isso tem a ver comigo? Aí eu paro, o que me fez sentir esse medo? Veja, eu estou também colocando significado nas minhas emoções. Então, dependendo da emoção, e principalmente, né, que a gente chama eu já falei isso para vocês em algumas lives, a emoção, na verdade, é uma reação emocional. Toda vez que eu tenho um estímulo, eu vou reagir emocionalmente àquele estímulo. Positivo ou negativamente, ou de forma neutra, mas sempre vai ter uma reação, né? O tempo inteiro a gente tem uma reação emocional aos estímulos que a gente recebe. Então, quando alguém fala bom dia, eu vou receber, vou dar um significado. Ah, ele tá me dando bom dia. Ah, bom dia, ele tá feliz e tal. Aí eu tô mal, aí a pessoa fala bom dia. Ah, tá vendo? O bom dia dele tá estranho, essa pessoa tá estranha. Veja que, porque eu tô estranho, o bom dia dela já vai ser estranho, eu já interpreto de forma diferente. Então veja que até o pensamento misturando com os sentimentos, né, com as emoções, acabam também gerando uma complexidade de construção. Então, assim, o pensamento não é uma coisa e o sentimento outra. A razão é uma coisa e a emoção é outra. Não, são integrados, né? Teve uma época que falava o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Hoje a gente fala de cérebro, sistema límbico, córtex cerebral. Na verdade, é tudo funcionando de forma integrada o tempo inteiro. Então não dá para assim, eu só sinto emoção e não coloco significado nessas emoções. Claro que não, a gente está o tempo inteiro pensando. Claro que o conceito de inteligência emocional ou de gestão da emocionalidade é justamente eu conseguir interpretar com mais precisão, colocar razão nessas emoções, de forma que eu consiga entender o que me fez ficar com medo e trabalhar esse medo de forma a ele não me imobilizar. Ter medo é ruim? Dependendo do momento, pode ser uma proteção. Então, nem sempre sentir medo é ruim. Agora, quando eu coloco consciência, quando eu coloco o pensamento nesse medo, eu fico assim, o que me fez sentir medo? O que esse medo pode estar me causando? Ou o que esse medo pode me provocar? Porque o medo pode paralisar, o medo pode diminuir a minha intenção em alguma atividade. Então, eu estou colocando pensamento nessa emoção. Então, isso tudo também é uma construção que é bem bacana. Veja, tudo isso que eu estou colocando de reações emocionais através dos estímulos, colocar um pensamento para poder ter o cognitivo, para poder interpretar, entender o que está acontecendo e por que eu me senti assim ou por que eu me senti assado, isso, de certa forma, é um processo mental, é um processo neurológico. Então, assim, o cérebro está funcionando dessa forma. Quando a gente está estudando neurofisiologia, por exemplo, a gente está vendo que está acontecendo várias situações no nosso cérebro. É como se fosse uma grande dinâmica acontecendo, né? Que o medo vai lá, aí sistema límbico, aí vem para a interpretação daquele medo, aí vem para a área, né, do neocórtex, a área da mente e tal. Só que muitas vezes o que vai acontecer, e aí que entra então o tema de hoje, que é essa questão das preocupações e dos problemas, é que muitas vezes o cérebro faz esses exercícios em cima de atividades que a gente percebe como sendo reais. Por exemplo, se eu enxergar você como sendo meu amigo, quando você me fala bom dia, eu vou receber o teu bom dia interpretando, poxa, esse meu amigo me deu bom dia. Se eu interpreto esse cara como meu adversário, como inimigo, como uma pessoa que talvez não me queira bem, quando ele fala bom dia, eu vou interpretar que ele está me provocando. Veja que a fala foi a mesma, só que como eu já tinha uma construção, eu interpretei diferente aquela mesma frase, aquelas mesmas palavras. E isso tem a ver com o que eu acredito ser uma verdade. A gente vai chamar isso do nosso sistema de crenças, ou seja, o que eu acredito naquele momento faz com que eu interprete as coisas que acontecem comigo. Um exemplo, se você for pegar uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico e que ela vê fantasmas, ou que ela fala sozinha, talvez para uma pessoa que tem uma visão psiquiátrica, ela pode, ou um conhecimento psiquiátrico, ela pode falar assim, poxa, essa pessoa precisa fazer um tratamento, inclusive medicamentoso, porque ela está tendo esse tipo de situação.
Pode ser que uma outra pessoa que tem uma crença, que estuda a doutrina espírita e que de repente entende que existem espíritos, que existem outras dimensões, de repente vê aquela pessoa falando sozinha, essa pessoa pode falar, poxa, esse cara ele tem uma mediunidade e pode estar falando, né, com espíritos, por exemplo. Veja que a mesma situação, dependendo do olhar e dependendo das crenças que aquela pessoa tem, ela pode interpretar também diferentes conceitos. Então eu gosto muito quando eu falo de crenças, né, e paradigmas, né, em palestras, tal, eu sempre brinco assim, a gente não respira embaixo d'água, né? E aí é uma realidade pra gente. Se a gente for respirar embaixo d'água, a gente morre afogado. Aí, de repente, eu falo assim pra vocês, olha, agora eu vou dar um comprimido pra vocês, que quando vocês tomarem esse comprimido, vocês vão poder respirar embaixo d'água. Naquele momento que eu dou esse comprimido para a maioria das pessoas na sala e falo, olha, toma esse comprimido, a partir de agora vocês respiram embaixo d'água, a maioria das pessoas vai mergulhar e vai nadar embaixo d'água e depois vai subir e vai para sua casa em cima d'água. Ninguém vai ficar, agora eu vou construir uma casa embaixo d'água, então eu vou construir uma hidrovia. Né? As pessoas continuam dentro do seu modelo, por quê? Porque durante muito tempo, antes de eu resolver esse problema de respirar embaixo d'água, né, dessa pílula para respirar embaixo d'água, as pessoas tinham um modelo, né, que aí é um paradigma mesmo, um modelo muito forte, que não se respira embaixo d'água. No momento que respira, a gente muda. Olha, eu vou falar uma coisa super simples, que para ficar mais próximo da nossa realidade. O meio ambiente. Por muito tempo, as gerações antes das nossas acreditavam que o planeta era infinito. Então a gente podia gastar água, a gente podia poluir, estava tudo certo. Por quê? Porque o planeta era infinito, os recursos naturais eram infinitos, e isso era um paradigma que a gente vivia. De repente alguém fala assim, olha, agora tem que economizar água, agora você tem que tomar um banho mais curto, então você não pode deixar uma torneira ligada, ou então uma mangueira para lavar o carro. Aí tem gente que fala assim, bobagem, água é um negócio que está aí, né? A chuva, né? O ciclo da água. Por quê? Porque a pessoa ainda está naquele paradigma. Veja quantos modelos e quantas atitudes que a gente tem por causa desse pensamento que vem para a gente. Ou seja, a gente acredita que o planeta é infinito e aí a gente vai consumir muito mais do que poderia consumir porque a gente acredita naquilo. Então, se eu acreditar que você é meu amigo, a minha postura, o meu comportamento com você vai ser de forma amigável. Se eu acreditar que você não é meu amigo, a construção vai ser exatamente ao contrário. Ou seja, eu vou te tratar mal porque eu vejo você como um adversário ou como uma pessoa que está querendo me prejudicar. Mas, se você nunca fez nada para mim e você não quer me prejudicar, nesse momento, para o meu pensamento não importa. E esse é o grande problema do pensamento. Ou seja, a gente age pelos nossos pensamentos, pelos nossos paradigmas. E aí, se a gente for trazer isso para autoestima, olha quanta construção e desconstrução de paradigmas que a gente tem que fazer. Porque se eu acreditar, e o meu pensamento acredita que eu não consigo fazer determinadas coisas, como que eu vou fazer? Eu não vou nem tentar, porque na minha cabeça, aquilo lá não é possível. Então, quando no pensamento a gente tem aquilo como algo impossível, a gente nem vai tentar, porque o cérebro, já falei também outras vezes, o cérebro trabalha com o conceito de que a gente precisa ficar numa zona de conforto e gastar o menos energia possível. Então, como que o cérebro vai querer resolver um problema que você já colocou na cabeça que é impossível? E isso é um paradigma que foi construído para você. Então, eu vou partir do princípio que se eu não consigo acessar um amigo, que ele poderia ser meu amigo, mas porque eu considero ele um inimigo ou um adversário, seja lá por qualquer informação que veio distorcida para mim, eu não vou nem tentar ser teu amigo, porque eu já parto do princípio que você não serviria para ser meu amigo. E se eu acredito que eu não consigo ser melhor profissionalmente, eu não vou nem tentar ser melhor profissionalmente, porque para mim foi formatado daquela forma. E o que acontece no nosso dia a dia? Os nossos pensamentos, muitas vezes, são impostos pela sociedade, pelo meio que a gente vive. Se a gente pegar Livro Minch, se a gente pegar próprio Vygotsky, né, mas pegar aí vários autores que colocam essa questão, tipo, 10% do ambiente faz com que a gente seja feliz ou infeliz. Só 10%.
Só que esses 10% mobilizam o nosso pensamento. Por exemplo, eu cresci numa casa que falava: você não presta, você não serve para nada, você é inútil. Aí quando eu tô na fase adulta, eu continuo seguindo esse modelo, então eu não vou fazer nada certo. Então eu teria a chance de fazer algo certo. Só que como eu vou seguir esse modelo que me colocaram, me programaram, automaticamente eu vou me auto-sabotar. Então eu, quando começo a me desenvolver, eu implodo um processo para que aquilo lá não dê certo. Para quê? Para eu honrar aquela fala que eu estou recebendo ali atrás. É como se eu estivesse falando assim: eu preciso cumprir aquilo que os meus pais falaram ou que os adultos falavam quando eu era criança e que eu ouvia a minha vida inteira. Então as pessoas falando determinadas coisas que foram impregnando na gente e que de determinado momento a gente consegue pensar assim: ah, eu posso ser diferente, eu vou tentar ser diferente. Não vai, porque a zona de conforto fala: não, isso é impossível, né? Porque você já acreditou que aquilo lá é a tua realidade. Veja, então quando assim, a gente às vezes fala, né? Se você pensar, Napoleão Hill, né? Se você pensar que você vai ser um fracassado, você vai ser um fracassado, é nesse sentido, não de autossugestão, não no sentido de que o que você pensa acontece, mas é porque por você pensar o tempo inteiro que você não vai dar certo, você acaba, quando começa a dar certo, você se sabota para cumprir aquele pensamento, porque o pensamento está programado para você não dar certo. E isso é importante no controle das preocupações, por quê? Porque a gente parte do princípio, e aí existe essa coisa da mente, do processo, né? Que é uma característica nossa, né? De a gente estar processando o tempo inteiro e buscando solução para tudo o tempo inteiro. É um computador que não para. É que quando você tem uma preocupação, significa que você tem alguma coisa na tua mente que você está procurando solução. Então você fica tentando, buscando o tempo inteiro uma solução. Só que quando isso é só mental, né, que é só na sua mente, aquilo lá não se concretiza. Porque vamos combinar que pré-ocupação, você está se ocupando antecipadamente ao que poderia ser um problema. E por incrível que pareça, né, a gente fala muito do mindset dos executivos, né? O verdadeiro mindset é você estar resolvendo problemas o tempo inteiro e não se preocupando. Uma mente preocupada não consegue resolver os problemas. A mente, ela precisa estar leve, estar, vamos dizer, não vazia, né, mas preenchida com uma caixa de soluções para os problemas que você tem no teu dia a dia. Então, quando você está com a caixa cheia de preocupações, você não consegue resolver problemas. Então eu chego para uma pessoa e falo assim: quanto é 1 mais 1? Aí, 2. Quanto é 3 vezes 2? Ah, 6. Vou fazer. Aí a pessoa está lá concentrada comigo e ela vai respondendo. Agora, vai dirigir, vai fazer um monte de outras atividades, aí eu falo: quanto que é 2 vezes 3? A pessoa, ou ela bate o carro ou ela não responde. Por quê? Porque a mente dela está em outra situação. E isso é o conceito básico de atenção plena. Quando a gente fala que a solução para transformar as tuas preocupações em problemas é você colocar atenção no que está acontecendo de fato nesse momento. O que significa que se eu estiver preocupado com a minha filha quando ela estiver maior, ou se eu estiver preocupado com a minha filha quando ela tiver que resolver alguma questão, ou que eu tiver que resolver alguma questão com ela, ou seja, eu não estou mindfulness, eu não estou em atenção plena, muito provavelmente eu não vou conseguir resolver os problemas que eu tenho para resolver hoje. E essa que é a grande característica dos grandes empresários, dos grandes executivos e talvez das pessoas que têm uma qualidade de vida melhor hoje, né, que tem uma melhor qualidade de vida. Essas pessoas têm problemas para resolver. E acredite, se você tiver um problema para resolver, você vai resolver. Agora, se você tiver uma preocupação para resolver, você não resolve. Por quê? Porque preocupação só está no campo da mente. Então, quando você tem uma preocupação, ou seja, a tua mente está tentando buscar uma solução para algo que não é real, porque não está no momento atual, você acaba se ocupando mais do que se estivesse resolvendo um problema. Olha que incrível. Eu tenho um problema para resolver amanhã, mas hoje eu já estou preocupado com ele. Eu vou conseguir resolver hoje? Não.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar com insônia, eu vou ficar acordado a noite inteira tentando pensar num problema que eu tenho que resolver amanhã. Amanhã eu vou estar com qualidade de vida, com tranquilidade para resolver o problema, tendo ficado a noite inteira acordado? Fala para mim. Claro que não. Então, assim, o fato de estar preocupado só me tira a atenção da mente quando ela tiver que estar realmente ocupada resolvendo um problema. Então, o conceito de atenção plena não é você se livrar dos problemas, é você estar atento ao momento atual e ao problema que tem naquele momento para você resolver. Veja como é diferente de você chegar e falar assim: ah, amanhã eu tenho um problema para resolver. Putz, e agora? Não vai, né? Então amanhã eu tenho uma live para fazer, mas agora eu tenho uma que eu estou fazendo agora. Agora imagina você se eu estiver me preocupando com o conteúdo da live de amanhã ou da semana que vem. Ou imagina se eu estiver preocupado agora com o treinamento que eu vou fazer dia 1, 2 e 3 de julho. Eu vou fazer o marca pessoal no outro final de semana. Aí eu já estou preocupado agora. Vai acontecer o treinamento? Não vai. Eu tenho que chegar no treinamento com atenção plena. Naquele momento, completamente conectado com aquelas pessoas. Então, assim, quando eu entro num treinamento, quando eu entro lá na Casa Bacarirá e falo assim, agora começou o marca pessoal, ou agora começou o workshop de oratória, ou agora começou uma palestra, ou uma aula, uma live, naquele momento eu tenho que estar com 100% dos meus sentidos conectados ali naquele momento. Então, atenção plena de colocar todos os sentidos para perceber cada entrelinha, a pessoa que falou, a pessoa que não falou, como a pessoa está respirando, como a pessoa está se entregando ou não nas atividades, nas dinâmicas, nas regressões, nas hipnoses. Então, todas essas construções que a gente coloca no nosso decorrer, ali no nosso entorno, faz com que a gente possa estar efetivamente com a capacidade de resolver os nossos problemas. E, de novo, todos nós temos capacidade de resolver qualquer problema que esteja na nossa frente. Se por acaso você não tiver capacidade de resolver aquele problema, é porque ele não era seu. É incrível, porque quando a gente fala isso, fica uma ideia de tipo assim, ah, mas você está abrindo mão de algumas coisas. Aquela coisa de assim, poxa, Deus só dá o caminhão que você pode carregar, sabe aquela coisa? Só dá um problema que você pode resolver, não vai te dar um problema maior. E quando você não tiver capacidade, ele vai te carregar, que é aquela coisa da pegadas na areia, sabe esse conceito? Pois se você tiver capacidade, você resolve. Agora, para ter capacidade, você tem que realmente colocar a tua atenção naquilo que você está enfrentando, né? Então vamos combinar que se eu tiver, né, até esse final de semana a gente passou a Andréia, que é a doutora Andréia, né, falando sobre domadores de rinocerontes, né? Assim, se você tiver um rinoceronte na tua frente, se você tiver o caos na tua frente e você não tiver atento, você não vai saber se você vai ter que tirar o corpo, se você vai enfrentar, como que vai ser isso para domar esse grande animal. Então eu penso que se a gente tiver preocupado, a gente está processando o nosso cérebro com coisas que a gente não precisava processar. Porque o nosso cérebro precisa estar dando significado e interpretando os sentidos e as emoções que a gente está vivendo naquele momento, onde a gente inclui intuição, onde a gente inclui premonição, ou seja, ampliar os sentidos. E aí, para isso, a gente precisa pensar, poxa, afinal, eu estou preparado para resolver o meu problema de amanhã? E aí só vai ter uma resposta, eu resolver o meu problema de amanhã, se eu resolver os meus problemas de hoje. A maior parte das pessoas, e eu convivo com muita gente que eu tenho visto nas lives, nos treinamentos, nas palestras, pessoas procrastinando, pessoas que não estão entrando nos seus problemas que tinham que resolver hoje, porque não tem capacidade de resolver os seus problemas do hoje, mas porque estão preocupadas com os problemas de amanhã. E aí, vamos parar e pensar. Será que a procrastinação não está sendo uma fuga? Eu estou preocupado com o problema que eu tenho que resolver amanhã, que aparentemente é maior do que o problema que eu teria que resolver hoje. Não é uma forma de procrastinar as soluções que você tem para você na tua vida? E aí, então, se a gente pensar em preocupação, em problema, é o que eu falo para as pessoas. É o mindset de transforme as preocupações em problemas. Foca no que você realmente tem aqui agora para resolver. E não foca no que você tem para resolver amanhã. E com isso eu não estou falando para você parar de planejar
Não estou falando para você não estabelecer metas, para você não ser um visionário, para você não ser uma pessoa que tem planejamento, que tem organização, disciplina. Veja, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que no momento que você sentar para colocar no papel os teus projetos, as tuas atividades que você pretende realizar, fazer a tua agenda, naquele momento da agenda, você tem que colocar a tua presença total ali, para você poder fazer um exercício do que você vai fazer daqui para frente. No momento que você coloca no papel e planeja, a partir daí é o teu mapa. Aí você vai seguir esse mapa de forma disciplinada, de forma organizada, e aí você chega lá. Agora, se você não coloca no papel, se você não planeja, se você não sabe qual vai ser o problema que você vai ter para resolvimento, porque você está preocupado com tanta coisa que de verdade você nem sabe o que efetivamente está acontecendo com você. Vamos combinar que você vai ser uma pessoa preocupada hoje e amanhã também preocupada. Porque os problemas que você teria para resolver amanhã, amanhã você não vai resolver também. Pode ter certeza. A única certeza que eu tenho é que a pessoa preocupada com o dia seguinte, no dia seguinte, ela não vai estar resolvendo os problemas daquele dia. Ela vai estar preocupada com os problemas do dia seguinte. E aí eu falo para você, se você for uma pessoa que vive preocupada com os problemas do dia seguinte, ou seja, você está preocupado, você tem um grave problema de controle, de querer controlar demais. Quando a gente fica preocupado, quando a gente fica pensando no futuro o tempo inteiro, querendo resolver os problemas lá da frente, é porque a gente quer controlar a nossa vida, controlar a vida dos outros, controlar toda a nossa volta, e a gente não controla. Controle é uma grande ilusão. A gente está aqui agora achando que a gente controla toda a nossa vida e de repente vem um tsunami e muda tudo de lugar. E às vezes ao contrário, eu estou aqui e falei, ontem estava numa reunião, falei assim, desse jeito não dá, tá tudo muito ruim, tal, o que está acontecendo? E aí 1h30 depois tinha mudado completamente o cenário e estava tudo lindo, maravilhoso. Por quê? Porque a gente não controla. O que a gente pode controlar, a gente administra. Mas tem fatores que a gente não controla. Eu, por exemplo, eu controlo as minhas palavras. E você controla a tua audição quando eu estou falando. Você pode simplesmente sair da live e não ouvir o que eu estou falando. Agora, se eu for querer controlar suas palavras, eu estou parando de controlar as minhas palavras para querer controlar a sua vida, percebe? Então, quando as pessoas querem controlar os problemas dos outros, eles vivem preocupados e eles não resolvem os seus próprios problemas. Veja que é um problema de controle. Eu querer controlar minha filha, minha esposa, minha mãe, minha sogra, meu pai, Veja, eu estou querendo controlar tudo e aí eu vivo preocupado. Agora, a maior parte dos problemas dos outros não são problemas nossos. E eles só são preocupações. E se eu estou preocupado com coisas que eu não posso resolver, como que a minha mente poderia ficar livre para resolver o que são problemas de fato meus? Que são problemas reais meus. Então, um bom exercício, quando a gente está nessa situação entre entender o que é problema e o que é preocupação, é perceber, você está preocupado com esse problema? Ele é seu? Ou ele é de alguém? E aí você tem a capacidade de desconectar desse problema que não é um problema seu e desliga essa preocupação e fala, deixa eu parar de me preocupar com algo que não é meu. Porque agora eu vou me preocupar com os meus próprios problemas. E aí eu olho aqui, quando eu abro os olhos e deixo de olhar para os outros, aí eu penso, peraí, eu tenho problemas? Ah, como tem? Todos nós temos problemas diários. Eu sempre falo, os grandes executivos têm um monte de problemas todos os dias para resolver. Por isso que eles ganham bem para resolver problemas. Agora, eu já vi também grandes executivos serem desligados das suas organizações porque eles viviam preocupados. E aí, preocupado com burnout, estresse e tal, eles não produzem soluções. A nossa entrega é apresentar soluções. A nossa mente está preparada para solucionar qualquer problema. A gente já chegou na Lua e está chegando em Marte agora.
E quiçá daqui a alguns anos a gente vai estar fazendo viagem no tempo, essas coisas que o homem já imaginou nos filmes de ficção e que todos os filmes de ficção do passado já viraram realidade. Eu lembro de Star Trek lá, as pessoas falando no celular e eu pensando assim, nossa, né, que legal, imagina a gente poder falar com as pessoas, tá, se comunicar, videochamada, isso tudo já é realidade. E outras tantas coisas que a gente viu na ficção hoje que lá na frente vão ser realidade. Só que quem entrega essas soluções não são as mentes preocupadas, as mentes que estão querendo resolver problema dos outros. Então, transforme as preocupações em problemas. Traga o que é seu e liberte o que não é seu. Para de controlar os problemas dos outros, achando que você está fazendo isso para se ajudar. Na verdade, você só se prejudica, porque o nosso cérebro está preparado para solucionar problemas, seus ou dos outros. Mas se você só ficar pensando nos problemas dos outros, certamente você não vai buscar solução, porque a preocupação está muito distante da solução. Faz sentido para vocês isso? Vocês percebem que hoje eu estou inspirado, né? Porque eu não parei de falar um segundo. Agradecer a presença da Stephanie, da Lucinha, Marina, uma galera tão legal que foi chegando, Priscila, obrigado pelos feedbacks aí, Bruno. Nossa, muito legal aqui as pessoas falando, Ronange, amanhã, né? Então só para lembrar quem chegou depois para de novo falar, né? Mandem coraçõezinhos, sigam aqui, quem ainda não segue o meu perfil, porque às vezes a pessoa chega na live aí por algum que indicou, por favor, siga, né? Tanto aqui no Instagram como também lá no YouTube, tá cheio de informação super bacana, né? Tem várias palestras, lives e vídeos, todos os programas Pessoas de Valor, lá com entrevistas incríveis. E aí, para quem chegou depois, agora temos uma novidade, que a partir de amanhã a gente vai começar a fazer lives diárias às 10 da noite. A gente resolveu fazer um pouquinho mais tarde, porque primeiro também pela minha agenda que eu dou aula, é uma loucura, e aí então a gente vai subir um pouquinho para as 10 horas, porque hoje em dia 10 da noite nem é tão tarde, né, para os dias de hoje. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma live diária de segunda a quinta-feira, sexta vai ser folga, né, final de semana então nem pensar, mas a gente vai fazer de segunda a quinta e todos os dias a gente vai ter um convidado super especial. Então assim, amanhã a gente vai começar com a Ronange Carvalho, que é consteladora, diretora do Marca, é uma pessoa incrível, cuida lá de relacionamento, facilitadora, faz um monte de coisa, terapeuta de um monte de técnicas, tal. A gente amanhã vai falar sobre os sentidos, essa coisa do mindfulness, uma propriedade muito legal. Na quinta-feira a gente vai ter a Rô, que na verdade é a Rosana que tá aí também, a Rosana Nunes, que é super legal. A gente vai falar sobre hoje só gratidão, que é o livro, e também, claro, a gente vai falar sobre gratidão. Eu adoro, né, sobre essa questão da psicologia positiva e tal. Então, quarta, Ronange Carvalho. Quinta, a Rosana Nunes falando sobre gratidão. Aí, sexta, sábado e domingo a gente descansa. Na segunda-feira a gente vai falar sobre neurociência e comunicação, qualidade de vida, tal, com Flávio Maneira, às 10 da noite sempre, tá bom? Terça-feira, Alexandre Quartz, falando sobre ortomolecular, qualidade de vida e muitas outras coisas. Quarta-feira, uma presença super especial, direto do Rio de Janeiro, que é a Priscila Caminha, que é incrível, uma palestrante, tal. A gente esteve junto no TED lá e eu acabei sequestrando ela aqui para lá e falei, vamos lá participar, tal, uma pessoa incrível, vocês vão adorar, né? Então na quarta-feira, 10 da noite, a gente vai falar sobre propósito, né? A Priscila, que tem umas palestras incríveis, viaja o Brasil inteiro, tal, vai estar com a gente na quarta-feira. E na quinta-feira, uma presença direto do Japão. A gente vai ser 10 horas da noite, ele vai estar na sexta-feira, já 10 da manhã. E aí vai ter o Alessio Nunes, que é muito, muito, muito legal, falando sobre essa questão da felicidade. Ele que faz lá a Universidade da Paz, né, e tá fazendo doutorado em felicidade. Então a gente vai falar sobre isso que todo mundo busca o tempo inteiro, sobre a felicidade, e aí ele trazer conceitos também bem incríveis. Então olha só como tá recheado, né? Amanhã Ronange, depois Rosana, Flávio Maneira, Alexandre Quartz, Priscila e Alessio. Todos eles na live do Ari, 10 da noite, a partir de amanhã, tá bom? Então, fica aqui meu agradecimento, meu muito obrigado, minha gratidão para todos vocês que vieram aqui prestigiar essa live de hoje. Uma live que não tem muito que ficar enrolando para vocês, mas pensa assim, eu tô preocupado,
com problemas meus ou problema dos outros? Eu estou preocupado com problemas reais de agora ou problemas que ainda vão acontecer? Se a resposta for sim para essas questões, você tem que transformar essas preocupações em problemas. Concentra a tua mente, concentra o teu cognitivo no momento atual, né? Que é essa coisa da atenção plena, do mindfulness. Para de ficar se preocupando com as coisas dos outros que você não resolve, né? Porque você tem problemas e a tua qualidade de vida vai ser muito, muito, muito melhor se você focar nos teus problemas. E felicidade está muito relacionado a isso, né? A gente vai falar aí durante essa jornada dessas semanas e depois aí vai ter outros palestrantes, outros convidados, eu vou passando para vocês ao longo da semana, tá bom? Então, fica aí a dica e, claro, quem curtir esse assunto de mindfulness, neurociência, atenção plena e tal, se inscreve, ainda tem pouquíssimas vagas, acho que tem umas 2 vagas aí para fazer o Marca Pessoal Sentidos, né, que a gente trabalha justamente essa questão do mindfulness, meditação, um monte de coisas super legais aqui no Litoral Norte. A imersão vai ser dia 1º, 2 e 3 de julho, lá na Casa Bacarira, no Litoral Norte. Tem, assim, um grupo super especial, o grupo já tá bem fechadinho e tal, é muito legal. Participa. Se você tiver a oportunidade de estar num grupo desse, você vai poder meditar e poder efetivamente passar por todos esses conceitos que a gente fala muito aqui nas palestras, programas de televisão e tudo mais, tá bom? Então, dia 1, 2 e 3, Marca Pessoal Os Sentidos, tá bom? Se você tiver a oportunidade de se inscrever, manda aí, tem no meu box, tal, tem o meu WhatsApp também no meu Instagram, tá super fácil de falar comigo, a Ronange também atende vocês, tal, é muito tranquilo a equipe toda, fica à vontade, tá bom? Então, boa noite para vocês, bom descanso e que tenham muitos problemas. E olha que eu não tô rogando praga para vocês, eu acho que vocês entendem. Quem assistiu a live de hoje vai querer todos os dias ter muitos problemas para resolver, porque de preocupações o mundo tá cheio, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.